Então vi a borda do vestido amarelo atrás da última fileira. Zoe estava encolhida no chão, descalça, uma mão sob a bochecha como se tivesse apenas adormecido. A tela do relógio brilhava. 34,0 graus Celsius. 48 batimentos por minuto. Ela não se moveu. Me joguei no concreto antes de meus joelhos saberem que estavam caindo. Minhas mãos encontraram os ombros dela, gelados através do tecido fino como papel, e eu a virei de costas com cuidado suficiente para não machucar, mas rápido o suficiente para que eu pudesse ver o rosto dela. Ela estava respirando, superficialmente, a cada 4 ou 5 segundos, mas respirando. Zoe. Minha voz saiu diferente de qualquer coisa que eu já tivesse dito antes. Abre os olhos, tá na hora de acordar. As pálpebras dela tremeram, só isso. Jack já tinha ligado para o serviço de emergência antes de entrar pela porta. Ele tirou o casaco e o enrolou ao redor dos pés dela enquanto eu a pegava no colo, pressionando o máximo de calor que havia no meu corpo contra o dela. Ela pesava menos do que eu me lembrava. Ou eu estava com tanto adrenalina que não sentia mais nada. Atrás de nós, Melanie gritou que estávamos destruindo uma propriedade particular, que ela tinha testemunhas, que o meu irmão ia preso. Sua voz ecoava no corredor de metal como algo projetado especialmente para incomodar. E eu entendi, naquele momento, por que ela tinha escolhido um lugar tão frio. Não era só para punir a Zoe, era para que nenhum choro atravessasse aquelas paredes. Senhora Evans. Um policial apareceu na porta. Jovem, com uma lanterna e uma expressão que ainda não sabia o que estava vendo. Minha filha precisa de atenção médica imediata, eu disse, sem levantar os olhos da Zoe. Me ajude ou me deixe passar. Ele me deixou passar. Coloquei a Zoe na caminhonete de Jack com o motor ligado e o aquecedor no máximo. Seus dedos dos pés estavam brancos. Não roxos, brancos, o que era pior. Branco significa que a circulação não estava chegando até lá. Eu tinha lido isso uma vez num artigo de revista que jamais pretendia memorizar, e agora agradecia todo momento em que meu cérebro havia decidido guardar informação inútil. Esfregava as mãos dela entre as minhas, assoprando, chamando o nome dela em voz baixa para que ela soubesse que eu ainda estava ali. Mamãe? A voz era um sopro, os olhos ainda fechados. Aqui, eu disse. Sempre aqui. A ambulância levou 6 minutos. Pareceu 1 hora. Os paramédicos me pediram para recuar, e eu recuei exatamente o suficiente para deixá-los trabalhar, mas não mais do que isso. Ouvi os números que eles se passavam em voz baixa. 34,2. Subindo. Frequência cardíaca respondendo ao aquecimento. Subindo. A palavra mais bonita que eu já ouvi em toda a minha vida. No momento em que a Zoe foi colocada na maca, Melanie apareceu ao lado da ambulância com o zelador e o mesmo policial jovem. Ela tinha refeito o batom. Isso me atingiu como algo absurdo e completamente revelador ao mesmo tempo. Ela precisava ficar com o pai, Melanie disse ao policial, com uma voz que havia abaixado para algo que soava quase razoável. Era a vigília dele. A Grace está usando a própria filha para criar uma cena numa noite que deveria ser sobre o luto da família. O policial olhou para mim, depois para a maca, depois para o relógio de Zoe, que um dos paramédicos ainda estava lendo. 34,18 graus, 52 batimentos por minuto. Como a criança chegou até o prédio B? Ele perguntou a Melanie. Ela deve ter entrado andando durante a vigília. Essas crianças ficam curiosas com tudo. A porta estava trancada por fora com uma barra, Jack disse. Do lado de fora. Como uma criança de 6 anos colocou uma barra do lado de fora de uma porta em que ela estava dentro? Melanie não piscou. O zelador fecha tudo às 10 da noite. Deve ter sido um descuido. Um descuido, eu repeti. Ela me olhou. Seus olhos eram completamente planos atrás de toda aquela compostura. Eu já tinha visto aquele olhar antes, no cartório, quando assinou os papéis do divórcio com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela não era louca. Era calculista. E estava calculando agora, olhando para mim, decidindo o quanto eu tinha de provas. A conclusão a que chegou, eu via pelo jeito que seus ombros relaxaram levemente. Era não o suficiente. A câmera, Jack disse baixinho no meu ouvido. Olhei para o corredor. Uma câmera de segurança estava instalada no ângulo do teto, apontada diretamente para a entrada do prédio B. Eu não a havia notado porque não estava procurando por câmeras. Estava procurando pela minha filha. Mas Jack estava. Jack, que passara 8 anos como investigador de seguros e sabia exatamente o que uma câmera de segurança pode guardar e por quanto tempo. Calculei rapidamente. O zelador da funerária. A câmera. A Tara, que havia escalado o muro e estava do lado de fora chamando por Zoe às 3 da manhã, enquanto os seguranças de Melanie a afastavam. 3 tipos diferentes de testemunha. 3 tipos diferentes de registro. Não era suficiente para aquela noite, mas seria suficiente para depois. Melanie disse algo mais ao policial. Eu não ouvi. Estava olhando para Zoe, que estava consciente o suficiente agora para apertar minha mão com 2 dedos. A coisa mais fraca e mais perfeita que eu já senti. E estava pensando. Ela achou que eu não chegaria a tempo. Apostou nisso. Apostou na distância, nos portões trancados, na Claire sedada, na Tara sem conseguir entrar, no meu avião que demoraria demais. Ela calculou tudo, exceto uma coisa. Ela achou que eu ia gritar. Pessoas que gritam não pensam. Pessoas que não pensam cometem erros. E erros, os dela, os meus, os de todo mundo naquela noite, estavam todos gravados naquela câmera no ângulo do corredor. Subi na ambulância com a Zoe. Quando as portas se fecharam, Melanie ainda estava lá fora, sua voz subindo e descendo no tom exato de uma mulher sendo injustiçada, enquanto 2 policiais tomavam notas com expressões que eu não conseguia ler. Olhei pela janela de vidro traseiro enquanto a ambulância saía. Ela estava me olhando de volta, e pela primeira vez naquela noite, eu sorri. No hospital, eles me pediram para preencher formulários. Nunca me esquecerei disso. Minha filha estava numa maca com aquecedores térmicos colados ao corpo, uma enfermeira monitorando a frequência cardíaca dela de 2 em 2 minutos, e uma recepcionista me entregou uma prancheta com 5 páginas de campos em branco. Nome do responsável. Plano de saúde. Alergias conhecidas. Assinatura aqui, aqui e aqui. Preenchi tudo, com letra legível. Sem tremer,
Porque foi naquele corredor branco, sentada naquela cadeira de plástico duro, enquanto escrevia o nome completo da Zoe, Zoe Marina Evans, que entendi o que precisava fazer. Não o que eu queria fazer. Não o que Melanie provavelmente esperava que eu fizesse, que era aparecer no enterro de manhã arrasada, com os olhos inchados e a voz quebrada, fácil de desacreditar. O que eu precisava fazer, que era uma coisa completamente diferente e muito mais fria. Precisava construir um caso, tijolo por tijolo, antes que ela tivesse tempo de desfazer o que havia feito. Jack chegou ao hospital 40 minutos depois. Ele não entrou pela porta correndo. Entrou andando, com 2 cafés, um para mim, e um que era obviamente para ele, e sentou na cadeira do lado sem dizer nada por um momento. Às vezes, as pessoas que você mais precisa são as que sabem quando o silêncio é a coisa certa. Câmera, eu disse finalmente. Já estou cuidando disso, ele disse. Tenho um contato na distribuidora que forneceu o sistema de segurança da Southside. As gravações ficam salvas em servidor externo por 72 horas antes de serem sobrescritas. Temos tempo, mas não muito. Quanto? Se der tudo certo, tenho as imagens do corredor do prédio B até amanhã à tarde. Fechei os olhos por um segundo. Na câmera, se Melanie ou alguém a seu mando tivesse colocado aquela barra na porta depois que a Zoe já estava dentro, aquilo seria capturado. Não era uma confissão, mas era o começo de uma. Claire, eu disse. Já pensei nisso. Jack cruzou os braços. Alguém a dopou. Se foi Melanie, ela usou alguma coisa. E se usou alguma coisa, existe a substância. O hospital fez exame toxicológico na Claire. Não sei. Vou ligar para ela assim que sair daqui. Liga para o hospital dela primeiro. Diz que é familiar. Pede para confirmarem se ela deu entrada e se fizeram triagem completa. Se não fizeram, sugerimos isso ao médico que está atendendo a Zoe. Olhei para o meu irmão. Ele estava olhando para o café, pensativo. Aquela expressão que eu conhecia desde que a gente era criança. E ele montava estratégia para qualquer problema que aparecesse, desde consertar uma bicicleta até negociar com o vizinho raivoso. Jack nunca reagia. Ele resolvia. E a Tara? Eu perguntei. Ela está esperando do lado de fora. Não quis entrar sem você permitir. Fui até a porta. Tara estava no corredor, com o cabelo preso de qualquer jeito e um corte raso na palma da mão esquerda, do tijolo que havia usado para tentar quebrar o cadeado. Quando me viu, abriu a boca para dizer alguma coisa e não conseguiu. Você escalou um muro e saiu batendo tijolo encadeado às 3 da manhã. Eu disse. Eu ouvi ela, Grace. A voz de Tara quebrou. Eu ouvi a Zoe lá dentro, e eles me afastaram e eu não consegui. Você fez tudo o que podia, eu disse. E agora você vai me ajudar a fazer o resto. Ela assentiu, passando o pulso sob os olhos. Preciso que você escreva tudo. Agora, enquanto ainda está fresco. Horários, o que você ouviu, quem estava lá, o que disseram, quem te impediu de entrar. Cada detalhe. Pausei. E preciso que você pense. Tinha alguém filmando? Vizinhos, câmeras de rua, qualquer coisa nas redondezas da Southside. Ela franziu o senho, pensando. Tem uma academia 24 horas na esquina. A fachada tem câmera voltada para a rua. Isso pega o muro que você escalou? Pode pegar. Depende do ângulo. Descobre o nome da academia. Entra em contato com a administração antes das 8 da manhã. Explica que é urgente e que envolve a segurança de uma criança. Enquanto Tara anotava no celular, voltei para dentro. A enfermeira me disse que a Zoe estava respondendo bem. Temperatura subindo de forma estável. Nenhum dano visível aos tecidos. Ela acordaria em algumas horas. Não completamente, mas o suficiente para reconhecer rostos. Sentei ao lado da cama dela. Peguei a mão dela. Agora morna. Não quente ainda, mas morna. E por um longo momento simplesmente fiquei olhando para ela. O coelho de pelúcia havia desaparecido em algum momento da noite. Alguém o pegou ou ela o largou na câmara fria. Não importava. Eu compraria outro. Compraria 100 se precisasse. O que importava estava na minha cabeça, tomando forma com a clareza fria de quem não dormiu e não vai dormir tão cedo. Melanie havia apostado em cada coisa que eu não tinha. Distância, tempo, recursos, credibilidade. Ela havia construído a cena com cuidado, a Lexi no casaco da Zoe, o choro bem calculado para os policiais, a narrativa da ex-esposa instável que não conseguia aceitar o luto da família. Era um plano bom, quase perfeito. Mas planos perfeitos têm uma falha em comum, dependem de que a outra pessoa reaja da forma esperada. Às 7h14 da manhã, meu telefone vibrou. Era Melanie. Uma mensagem de texto, 6 palavras. Espero que a Zoe esteja bem. Não respondi. Salvei a captura de tela. Porque aquela mensagem era outra peça. Pequena, mas reveladora. Ela sabia que a Zoe havia sido levada de ambulância. Sabia que havia estado em perigo. E a primeira coisa que mandou, depois de horas de silêncio, não foi um pedido de desculpas. Não foi uma pergunta ao médico. Foram 6 palavras que soavam como condolências e funcionavam como álibi. Espero que a Zoe esteja bem. Como se não soubesse muito bem como ela tinha ficado assim. Às 7h22, Jack me mandou uma mensagem. Contato confirmado. Imagens do corredor disponíveis para preservação. Advogado verificando o procedimento legal de solicitação. Às 7h35, Tara me mandou outra. Academia confirma câmera externa. Gerente vai segurar a gravação das 2 horas às 4 horas dessa manhã até segunda ordem. Às 7h48, a médica que havia atendido a Claire em outro hospital me retornou. Claire havia dado entrada por conta própria às 4h30 da manhã, depois que os efeitos tinham passado o suficiente para ela conseguir se mover. Exame toxicológico confirmava sedativo de ação rápida. Ela não sabia como havia sido administrado. Achava que no café que Melanie havia levado para a Chapel às 9 da noite. No café. Que Melanie havia levado. Para a mulher que deveria ficar de olho na Zoe a noite inteira. Apoiei a testa na beirada da cama da Zoe e fechei os olhos por 30 segundos exatos. Não para descansar. Para organizar. Tinha câmera do corredor. Câmera da rua. Toxicologia da Claire. A mensagem de texto. O relógio da Zoe com todos os alertas de temperatura e frequência cardíaca. Carimbados com horário. O áudio da ligação dela para mim. Gravado automaticamente pelo aplicativo do smartwatch. A minha própria ligação para o serviço de emergência, com horário registrado e endereço correto desde o primeiro momento. A ligação para Melanie, em que ela havia dito, com todas as letras, que sabia que a Zoe estava lá dentro e não ia buscá-la.
Eu havia ligado de madrugada, em pânico, de um quarto de hotel a 3 estados de distância, e havia gravado tudo sem querer. Melanie havia atendido na sala de estar, com o programa de televisão ao fundo, completamente consciente, e havia dito: faz 4 graus lá dentro. Pessoas mortas não mordem, Grace. 4 graus. Ela sabia a temperatura da câmara fria de cor. Abri os olhos. Aquilo me levou de volta ao início. Ao começo de tudo, a ligação que havia recebido enquanto ainda estava no hotel. Não aquela das 2:07 da Zoe, mas a anterior. A de Melanie. 2 dias antes do funeral, num fim de tarde comum, quando eu estava numa sala de reunião aguardando o início de uma apresentação, e o telefone vibrou com um número que eu já havia deletado da agenda, mas que o meu cérebro reconheceu de imediato. Eu deixei tocar. Na segunda vez, atendi. Grace, ela disse. Zoe deveria sentar com o pai para a vigília noturna. E eu ouvi aquelas palavras e pensei. Ela está pedindo minha filha emprestada para um funeral. Pensei que era estranheza do luto. Pensei que era desconforto social. Pensei em Claire. Pensei na foto de Zoe com o coelho de pelúcia. Não pensei na câmara fria. Não pensei nisto. Que Melanie já sabia naquele momento exatamente o que ia fazer com a minha filha. E que ela estava me ligando não para pedir um favor, mas para garantir que eu estivesse longe o suficiente para não chegar a tempo. Ela havia me ligado porque precisava que eu dissesse sim. E eu havia dito sim. Ela havia me ligado porque precisava que eu dissesse sim. Fiquei com isso por alguns minutos, sentada ao lado da cama da Zoe, ouvindo o bip constante do monitor cardíaco. Depois guardei aquele pensamento no lugar exato onde ele precisava ficar. Não na parte do meu cérebro que sentia, mas na parte que organizava. E peguei o telefone. Liguei para a doutora Patrícia Souza às 8:05 da manhã. Patrícia era advogada de família. Eu a havia contratado durante o divórcio e nunca precisei usar metade do que ela sabia fazer. Ela atendeu no terceiro toque, o que me disse que já estava acordada e trabalhando, o que era exatamente o tipo de pessoa de que eu precisava. Preciso de você, eu disse. Já vi as notícias locais, ela disse. Uma mulher invadiu uma funerária de madrugada e destruiu uma porta de emergência. O nome não estava no relatório, mas o modelo da caminhonete batia com o registro do seu irmão. Ainda tem mais. Sempre tem. Me conta tudo. Contei. Levou 23 minutos. Patrícia não me interrompeu uma vez, o que era o sinal mais claro de que ela estava levando a sério. Ela sempre interrompia quando achava que alguém estava exagerando, para testar a consistência da história. Quando terminei, houve uma pausa curta. Você tem a gravação da ligação em que ela menciona a temperatura da câmara? Tenho. Automática pelo aplicativo do relógio. E os alertas do smartwatch com carimbos de horário? Todos. Temperatura, frequência cardíaca. Cada alerta desde as 2:41. Toxicologia da Claire está documentada? O hospital confirmou por telefone. Precisamos do laudo formal. Já estou pedindo. Ela pausou de novo. Grace, você entende o que você tem aqui? Tenho uma ideia. Você tem intencionalidade. Não é negligência, não é descuido. A temperatura da câmara fria não é uma informação que uma pessoa menciona por acaso num telefonema de madrugada, a menos que saiba exatamente onde a criança está e por quê. Combinado com o sedativo na Claire, com a troca de casacos na Lexi, com a barra colocada por fora, isso é uma cadeia. Alguém vai ter que explicar cada elo individualmente. E explicar todos juntos ao mesmo tempo é matematicamente impossível como coincidência. Matematicamente impossível como coincidência. Eu escrevi isso numa folha de papel que estava na mesa de cabeceira do hospital. Não porque fosse esquecer, porque às vezes as palavras certas precisam existir fora da sua cabeça para que você acredite nelas completamente. Vou ao hospital assim que tiver os primeiros documentos em mãos, Patrícia disse. Não fale mais com a polícia sem mim presente. Entendido. E Grace? Ela hesitou, o que era raro nela. Você fez a coisa certa essa noite. A coisa certa e a coisa difícil ao mesmo tempo, e isso não é pouca coisa. Desliguei. Olhei para a Zoe. Ela estava dormindo agora. De verdade, não o sono pesado e perigoso da hipotermia, mas o sono leve de uma criança exausta que finalmente estava aquecida. Uma das enfermeiras havia deixado um cobertor extra dobrado ao pé da cama, estampado com estrelas azuis. Às 9:17, Melanie chegou ao hospital. Eu a vi antes que ela me visse. Ela entrou pela recepção usando um vestido escuro de luto, com o cabelo arrumado e uma expressão que havia sido cuidadosamente composta para parecer devastada, mas controlada. A viúva digna que vinha verificar o estado da enteada apesar de tudo. Havia um homem ao lado dela que eu não reconheci imediatamente, de terno, carregando uma pasta. Levei 3 segundos para entender que era um advogado. Ela havia trazido um advogado para o hospital. Isso me disse 2 coisas. Primeiro, ela sabia que havia deixado rastros. Segundo, ainda achava que era mais esperta do que eu. Fui até a porta do quarto antes que ela chegasse ao corredor. Ela não pode entrar aqui, disse a enfermeira que estava na estação mais próxima. Tem uma ordem de restrição temporária em processo. Enquanto não for formalizada, peço que a senhora confirme que apenas familiares diretos têm acesso ao quarto. A enfermeira olhou para mim, depois para Melanie se aproximando pelo corredor. A senhora é a mãe da paciente? Sou. O nome está na ficha de entrada. Então tudo bem. A enfermeira cruzou os braços e ficou exatamente onde estava. Melanie parou a 3 metros de distância. O advogado do lado dela disse algo baixinho. Ela assentiu. E então ela olhou para mim com aquela expressão plana que eu já conhecia. Vim ver a Zoe, ela disse. Ela está descansando. Sou a madrasta dela. Você é a viúva do meu ex-marido. Mantive a voz completamente neutra. Não tem nenhuma relação legal com a minha filha. O advogado dela deu um passo à frente. Senhora Evans, minha cliente tem interesse legítimo no bem-estar da criança e... Patrícia. Não levantei a voz. Só disse o nome. Patrícia Souza apareceu pelo corredor vindo do elevador com a velocidade de alguém que havia saído de um táxi menos de 2 minutos antes. Ela usava um blazer cinza e carregava uma pasta grossa que eu sabia que já continha mais papel do que o advogado de Melanie esperava. Os 2 advogados se olharam. Aquela espécie de reconhecimento silencioso que acontece entre profissionais quando cada um está avaliando o que o outro sabe. Minha cliente não tem nada a declarar neste momento,
Patrícia disse, parando ao meu lado. E gostaria que você registrasse que qualquer tentativa de contato com a menor Zoe Marina Evans por parte da sua cliente será documentada e incluída no processo que estamos movendo. Processo? A voz de Melanie subiu ligeiramente. A primeira fissura. Que processo? Senhora Evans. Patrícia abriu a pasta e retirou uma folha que entregou ao advogado de Melanie. Abandono de vulnerável. Exposição de menor a risco de morte. Administração de substância a terceiro sem consentimento. Isso é o que temos até agora. O laudo toxicológico completo da Claire Harding chega ainda hoje. O rosto de Melanie não mudou. Mas a mão dela, a mão que segurava a alça da bolsa, apertou forte o suficiente para embranquecer os nós dos dedos. Isso é ridículo, ela disse. A câmera do corredor do prédio B da funerária Southside registrou o movimento entre 23h40 e 0h15, Patrícia disse, com o mesmo tom que usaria para comentar o tempo. Estamos aguardando a ordem judicial para acesso formal às imagens. A câmera da Academia Flex na esquina da rua registrou a fachada sul da funerária das 22 horas às 5 horas da manhã. Essa já temos. Silêncio. Foi o tipo de silêncio que acontece quando uma pessoa que planejou tudo percebe que planejou quase tudo. E a ligação das 2h32, eu disse. Em que a senhora me informou que sabia que minha filha estava trancada num ambiente de 4 graus e escolheu não fazer nada. Em que a senhora mencionou a temperatura da câmara fria de forma espontânea, sem que eu tivesse dito uma única palavra sobre onde a Zoe estava. Essa ligação ficou gravada no aplicativo do smartwatch dela. Melanie abriu a boca. Fechou. O advogado dela disse muito cuidadosamente. Minha cliente gostaria de consultar com o conselho antes de... Claro, Patrícia disse. Consulte à vontade. Nós estaremos aqui. Melanie se virou e foi embora pelo corredor com o advogado 2 passos atrás. Seus saltos ecoavam no linóleo branco com aquele ritmo apressado que as pessoas têm quando estão tentando parecer que não estão fugindo. Olhei para Patrícia. Foi suficiente? Por enquanto é mais do que suficiente. Ela fechou a pasta. Você a viu tremer? Não. A mão dela tremeu. Patrícia quase sorriu. Pode ser pequeno, mas no tribunal faz diferença quando se sabe o que observar. Voltei para o quarto. Zoe ainda dormia. A enfermeira havia ajeitado o cobertor de estrelas azuis até o queixo dela. Me sentei. Peguei a mão da minha filha. E pela primeira vez em horas, talvez dias, me permiti pensar no dia seguinte. Não na noite que havia passado, não nos próximos passos do processo, não nas ligações que ainda precisava fazer. Só no dia seguinte. Zoe acordando. Eu estando lá. O telefone vibrou. Era Jack. As imagens do corredor chegaram. Você precisa ver isso. Mandei a localização do hospital. Enquanto esperava, olhei pela janela do quarto. Lá fora o sol havia subido por completo sobre a cidade. Aquela luz de manhã cedo que faz tudo parecer mais simples do que é. Pensei em Melanie chegando de táxi naquele hospital, com o advogado e o vestido de luto e o plano cuidadoso de parecer razoável. Pensei no momento em que ela havia mencionado 4 graus ao telefone e não havia percebido o que estava entregando. Planejadores ruins reagem. Planejadores bons preparam. Ela havia preparado para a Grace que gritaria. Para a Grace que chegaria arrasada, incoerente, fácil de desmontar. Havia se preparado para uma mãe em pânico. Não havia se preparado para uma mãe que chegou cedo, abriu a porta e depois sentou quieta numa cadeira de hospital preenchendo formulários com letra legível. Jack chegou às 10h43 com um notebook e um pendrive. Você vai querer estar sentada, ele disse. Eu já estava. A gravação durou 4 minutos e 11 segundos. Jack abriu o arquivo no notebook com a tela virada para mim, e assistimos juntos, em silêncio, ao corredor do prédio B da funerária Southside, em ângulo de câmera alta. A imagem era granulada, em tons de cinza verde, com o carimbo de horário piscando no canto superior direito. 23h52. Melanie entrou pelo corredor usando o mesmo vestido de luto que eu havia visto naquela manhã. Ela não estava apressada. Não estava com cara de quem fazia algo errado. Estava com cara de quem executava um item da lista de tarefas. Carregava uma lanterna pequena numa mão. Na outra, uma barra de ferro que reconheci imediatamente. A mesma que Jack e eu havíamos arrancado da porta horas depois. Ela parou em frente à porta da câmara fria. Ficou parada por alguns segundos, como se ouvindo alguma coisa do lado de dentro. Depois encaixou a barra no suporte externo com a naturalidade de quem fecha uma janela. Girou. Foi embora pelo corredor. Apagou a lanterna antes de virar à esquina. 4 minutos e 11 segundos. Fechei o notebook devagar. Jack, eu disse. Sei. Manda para a Patrícia agora. Ele já estava digitando. O inquérito policial foi aberto naquela tarde. Patrícia entregou o pendrive ao delegado responsável às 14h20, junto com o laudo toxicológico da Claire, os registros do smartwatch da Zoe e a transcrição da ligação das 2h32, em que Melanie mencionava os 4 graus. A câmera da Academia Flex confirmava Melanie saindo da funerária às 23h58 e retornando à chapéu principal às 0h03, 6 minutos depois de colocar a barra. 6 minutos. Esse era o tempo que havia levado para ela decidir que a minha filha de 6 anos podia ficar do lado de dentro de uma câmara fria a noite inteira. Melanie foi detida para interrogatório às 17h40 daquela mesma tarde. Seu advogado chegou 40 minutos depois. Ela saiu sob fiança às 22 horas, com 3 restrições impostas pelo juiz de plantão. Proibição de contato comigo, com a Zoe e com a Claire. Proibição de deixar o estado. E entrega do passaporte. Eu soube de tudo isso por mensagem de Patrícia, num corredor de hospital, enquanto a Zoe dormia com o cobertor de estrelas azuis puxado até o queixo. Não senti euforia. Não senti alívio imediato. Senti algo mais parecido com o fim de uma tensão muito longa. Como quando você segura a respiração sem perceber e só nota quando finalmente solta o ar. A Zoe acordou de verdade às 19 horas da noite. Ela me olhou, depois olhou para o cobertor, depois para o soro no braço. E então voltou para mim com aquela expressão muito séria que ela tinha quando estava processando algo grande demais para uma criança de 6 anos. Eu dormi na funerária, ela disse. Dormiu. Foi o papai que mandou eu dormir. Meu peito apertou. O que você quer dizer, meu bem? Ele ficou do meu lado, ela disse, com a calma de quem relata um fato.
Me disse para ficar quieta e esperar você chegar. Disse que você ia vir. Não respondi por um momento. Não sei no que acredito sobre essas coisas. Não sei o que uma criança de 6 anos experimenta quando a temperatura do corpo cai a 34 graus. E a mente começa a fazer coisas que a medicina chama de sintomas, e outras pessoas chamam de outra coisa. O que eu sei é que ela esperou. Ficou quieta. E eu cheguei. Trouxe um presente, eu disse, abrindo a sacola que Jack havia buscado numa loja a caminho. Dentro estava um coelho de pelúcia branco que tocava uma melodia quando você apertava a barriga. Zoe o pegou, apertou, ouviu a música e encostou a cabeça no travesseiro com o coelho no peito. É igualzinho ao que eu perdi, ela disse. Não é o mesmo, mas é seu. Ela fechou os olhos. Em 3 minutos estava dormindo de novo, desta vez com cor nas bochechas e frequência cardíaca de 88 batimentos por minuto, o número mais bonito que um monitor já exibiu para mim. Meses depois, quando me pediram para descrever aquela noite, a pergunta que todo mundo fazia era a mesma. Como você conseguiu manter a calma? A resposta honesta é que não mantive. Não por dentro. Por dentro eu estava destruída em cada segundo daquelas 4 horas. Do hotel, ao avião, ao portão arrombado, ao corredor verde. Mas aprendi, não sei quando, não sei de quem, que calma não é a ausência de medo. É a decisão de não deixar que o medo seja a coisa mais alta na sala. Melanie havia apostado no meu pânico. Havia construído cada detalhe daquela noite em torno da suposição de que eu agiria pelo desespero, e não pelo raciocínio. Que eu chegaria gritando, sem provas, fácil de desacreditar. Que a distância e o tempo me venceriam antes de eu poder fazer qualquer coisa. Ela errou porque me subestimou. E me subestimou porque nunca havia precisado me levar a sério. Pessoas assim, as que planejam o mal com a tranquilidade de quem faz uma lista de compras, costumam cometer esse erro. Acham que o mundo vai reagir da forma que calcularam. Não contam com a mãe que preenche formulários com letra legível às 3 da manhã. Não contam com o irmão que olha para câmeras de segurança enquanto todos olham para a porta. Não contam com a amiga que escala muros e sangra as mãos e mesmo assim fica. O processo ainda corre. Podem ser anos. Vai custar dinheiro que eu não tenho e energia que vou ter que encontrar de algum lugar. Nada disso é simples ou rápido, ou como nos filmes. Mas minha filha está aqui. Está aquecida. Tem um coelho branco que canta. E eu aprendi, naquela madrugada de 4 graus, que a coisa mais perigosa que uma mãe pode fazer não é gritar. É ficar quieta, pensar rápido e não parar. Nunca pare.